então. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Ministério Mais Mulher. Obrigada, Nisso Pocinho, pelo convite, poder partilhar também um pouco acerca do meu testemunho. Eu sou missionária na Guiné-Bissau com o projeto Semeadores da Alegria. Eu queria partilhar convosco como foi a chamada de Deus para missões na minha vida particularmente. Para poder falar da chamada de Deus, eu tenho que recuar até a minha conversão. Eu aceitei Jesus com 18 anos e desde aí que eu sempre senti vontade de servir a Deus de uma forma assim, para além do normal. Eu via que não me sentia confortável apenas numa cadeira, sentada numa cadeira, a assistir, mas eu queria fazer mais, eu queria fazer coisas para Deus, porque naquele momento eu sentia no meu coração uma gratidão tão grande por aquilo que Deus tinha feito. Pensar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho e Ele veio, sofreu, morreu numa cruz por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões. Tocou-me de tal forma que eu, numa maneira de gratidão, sempre quis servir, sempre quis fazer algo para Deus. Sei que nós não merecemos, porque é um dom gratuito de Deus, mas eu sempre quis servir a Deus, o meu coração ardia e eu só me sentia completa quando eu servia a Deus. E Deus sempre tocou no meu coração de uma forma especial. Nos cultos, nas reuniões, sempre que eu ouvia pregar sobre missões, sempre que eu ia a uma conferência missionária, o meu coração ardia de uma forma assim inexplicável, que nós não conseguimos entender, mas eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim nas missões, porque ardia de tal forma no meu coração. Eu sempre busquei a orientação de Deus, eu orava ao Senhor, buscava, e eu dizia para mim própria, pronto, quando for o tempo de Deus, Deus vai-me explicar e vai-me dizer, porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, comecei por servir na minha igreja local. Tudo o que vinha à minha mão para fazer, eu queria fazer, queria servir. E, entretanto, Deus foi, no seu tempo, abrindo as portas certas. Na altura, eu estava na igreja, entretanto, casei-me mais para a frente, mas antes de casar, o Paulo, meu marido, ele tinha ido para a Guiné-Bissau como missionário 6 meses, apoiando o outro missionário, e na altura nós ainda estávamos num processo de oração para saber se era a vontade de Deus, se nós iríamos casar. E então sempre fomos falando, sempre fomos conversando, e o Paulo sempre sentiu um desejo de voltar para a Guiné-Bissau. Depois disso começámos a namorar e começámos a sonhar juntos, ir para a Guiné-Bissau. Entretanto eu vim até a Guiné-Bissau só 3 semanas para espiar a terra, para ver como é que eram as coisas aqui, e senti no meu coração que era isto que Deus tinha para a minha vida. Então eu tive a oportunidade, Deus abriu as portas para eu visitar a Guiné e senti que Deus tinha alguma coisa para mim, para o Paulo na altura, porque o projeto, a missão passa mesmo por nós, como casal. Voltámos para Portugal e casámos, iniciámos um processo, começámos a construir, a sonhar um projeto, a escrever, e foi aí que saiu um projeto, construir uma escola, com igreja, com um centro de saúde aqui na Guiné-Bissau. Eu sinto-me como Pedro na vida, a personalidade dele. Mesmo quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Pedro não pensou 2 vezes. Pedro disse, o Senhor disse para eu fazer e eu vou. Sempre foi um pouquinho impulsivo. Às vezes é bom, outras vezes não é tão bom ser assim. Mas eu sinto-me assim, Deus chama-me e eu não pensei em mais nada. Eu só disse, eu quero fazer a vontade de Deus. Deus colocou no meu coração, Deus está-me a chamar para missões, Ele tem falado comigo ao longo destes anos que eu vou ser missionária e sempre falou comigo de uma maneira particular, sempre falava comigo através de sonhos, nas orações, na leitura da Palavra de Deus, e é aí que nós vamos buscando respostas para as nossas vidas, é aí que nós vamos buscando resposta e ter certeza do chamado de Deus. Eu sempre senti que Deus me chamava para missões. Surgiu a oportunidade, nós fomos para a Guiné-Bissau. Deus tem uma missão para todos nós, para cada um de nós individualmente. Tem para nós, para mim e para o Paulo como casal, tem para mim particularmente, porque Deus também nestes 4 anos que estou aqui na Guiné, Ele tem trabalhado imenso na minha vida. Às vezes nós pensamos que vamos para o campo missionário dar, mas nós recebemos muito mais do que aquilo que nós damos.
E Deus vai abrindo as portas certas. Quando umas portas fecham, Deus vai abrindo outras portas, porque quando é da vontade de Deus, as coisas acontecem. E é o nosso dever irmos atrás dos sonhos, quando eles são compatíveis com os sonhos de Deus. Quando Deus coloca no nosso coração esse desejo, vai realizar-se. Eu queria partilhar convosco apenas um versículo que se encontra em João, no capítulo 15, no versículo 16, que diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Nós podemos ver que a nossa vida vai ser muito mais significativa e gratificante se nós entendermos que estamos aqui por uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Deus pensou em nós, Deus pensa em nós individualmente. Como nós podemos ver vários personagens na Bíblia que Deus chamou particularmente, e podemos ver que muitos desde o ventre da sua mãe. E Deus nos chama, Deus tem uma missão para a nossa vida, seja na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Deus tem uma missão específica para cada um de nós. E nós temos que buscar isto, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Neste versículo que eu acabei de ler, quando Jesus diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, nós podemos ver que quando Deus escolheu os pássaros para voar, Ele os equipou com asas. Quando Deus nos chama para fazer uma tarefa, Ele vai nos capacitar. E quantas vezes, quando Deus me chamou aqui para a Guiné-Bissau, para mim, como mulher, tive muitas dificuldades. Quando aquilo assentou no meu coração e disse que vinha, tal como aquela personalidade que eu disse de Pedro, um pouco impulsiva, eu queria fazer a vontade de Deus, sempre estava no meu coração. Mas ao mesmo tempo vinham aqueles medos, aqueles receios. Mas Deus, porquê eu, tantas pessoas, se calhar mais capazes de fazer esta obra, eu sinto-me tão pequenina para realizar isto, eu não me sinto capaz, eu não sei falar, Pronto, tantas coisas que nós às vezes colocamos, obstáculos, mas como nós podemos ver também em Jeremias fez a mesma, quando Deus o chamou, ele reagiu da mesma forma. Deus, eu sou muito jovem para falar, eu não sei falar, mas Deus disse que colocaria as palavras certas na sua boca. E muitas vezes quando eu pensava isso, vinha essas palavras à minha cabeça. Eu vou-te capacitar para fazer aquilo. Tu por ti mesma não és capaz, mas eu vou-te capacitar para o fazer. E então Deus vai sempre acalmando o nosso coração quando nós buscamos a sua vontade, mesmo nas nossas incertezas, às vezes nas nossas dificuldades. Como mulher aqui para a missão, também foi muito complicado a mudança de país, deixar o nosso país, o nosso conforto, os nossos familiares. Há sempre alguma renúncia que nós fazemos. E então sempre tive assim algumas dificuldades em relação à energia elétrica. É normal, nós temos energia elétrica, aqui nem sempre tinha. E eu era uma pessoa assim, como mulher, gostava de esticar o meu cabelo, arranjar o meu cabelo, porque sentia-me mais bonita para mim mesma, e sem energia elétrica não tinha como esticar o meu cabelo. E o meu cabelo era muito estragado por causa disso. Então aqui deixei essa vaidade, porque é assim, nós pensamos, não, isso não pode estar à frente daquilo que Deus tem para nós. Resumindo, concluindo nesta situação, eu deixei de esticar o meu cabelo ficou mais saudável. Então Deus, nestas mínimas coisas, nestes mínimos detalhes, Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus tem o melhor para nós. Nós temos que confiar neles. Outra dificuldade foi, eu engravidei na Guiné, quando eu cheguei 2 meses a seguir eu fiquei grávida e surgiam aqueles medos, como é que vai ser, e depois também a mulher grávida, as suas hormonas andam assim nos altos e baixos e não é muito fácil. Mas Deus sempre nos ajuda e nos levanta, ao ponto que eu quis ter o meu bebê aqui e Deus sempre me deu paz. E por mais dificuldades, por mais lutas que venham à nossa vida, Deus está connosco. E aqui eu tenho vivido a grande comissão, ir por todo o mundo e
e prega o Evangelho a toda a criatura. Eu gosto quando ele termina e diz: eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, quando há tempos de dificuldades, quando há uns tempos de mais incertezas, eu lembro-me: eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então os problemas vão deixar de vir? Não, os problemas vêm. As dificuldades vêm, a doença vem. O sol é para todos, mas a diferença é que nós temos Jesus nas nossas vidas, nós não estamos sozinhos, nós não passamos pelas dificuldades sozinhos. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus amoroso que cuida das nossas vidas. Ele preocupa-se com o mínimo detalhe das nossas vidas. Ele não apenas quer a sua obra feita, não quer apenas salvar as almas, mas Ele quer dar-nos uma vida com qualidade. Ele preocupa-se com os detalhes. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades, para que ganhem almas, para que façam a obra que Deus tem para fazer. A batida do coração de Deus é ganhar almas, é que todos nós nos salvemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós temos que viver a missão, nós temos que viver a grande comissão. E deixe fruto, nós temos que ser frutíferos. É nós vermos que as coisas estão a acontecer. Mesmo quando nós não vemos, mas nós temos que dar o fruto, nós temos que fazer a vontade de Deus. Também nós vemos que, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então sempre haverá bênçãos quando obedecemos ao chamado de Deus. Vale a pena, porque estar fora da vontade de Deus não nos completa. Nós vamos sentir um vazio que nada poderá preencher. Nós vamos passar pelas dificuldades, vamos passar pela doença, vamos passar por batalhas, e nós não vamos conseguir vencer, porque na nossa própria força nós não conseguimos, vamos estar sozinhos. Mas quando temos Deus na nossa vida, quando nós entregamos as nossas vidas verdadeiramente nas mãos de Deus, Deus cuida de nós. Deus passa as batalhas connosco. E é assim, quando nós obedecemos ao chamado de Deus, se Deus tem chamado, vá. Deixe os medos para trás, deixe as incertezas, mas obedeça ao chamado de Deus. Ele vai trazer a paz, Ele vai trazer o momento certo das coisas acontecerem, mas simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, seja por onde for, seja na minha cidade, seja numa outra cidade, noutro país, mas que faça a vontade de Deus, porque esse é o nosso propósito. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós estamos aqui para glorificar a Deus, e Deus, Ele quer também que nós tenhamos uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus também cuida de cada necessidade nossa. É o Deus que dá provisão. Ele é o nosso Jeová Jireh, é o Deus provedor. Então vale a pena aceitar o chamado de Deus. Porque quando as dificuldades vêm, pode o barco abanar, pode as ondas tentarem entrar e os ventos abanarem assim a nossa casa, mas nós vamos estar firmes porque confiamos em Deus. E Deus dá-nos a paz que nós precisamos. Então, espero que o meu testemunho possa servir de bênção para a sua vida e que possa aceitar e obedecer ao chamado de Deus. Que Deus abençoe.